Bom, a cruz é a única etapa do método Friedrich que não usa nenhum algoritmo ou nenhuma sequência de movimentos determinados, justamente porque ela é bem simples, então seriam infinitas as possibilidades, e por causa disso acaba ficando muito confuso e difícil de saber o que aprender, o que fazer para melhorar nessa etapa. Acontece que existem várias técnicas para melhorar a cruz, inclusive dá para sempre fazer a cruz em 8 ou menos movimentos. Então hoje eu vou dar 6 dicas para conseguir ser mais eficiente na cruz e conseguir fazer a cruz bem mais rápido. Então se você quer aprender a fazer a cruz mais rápido e gosta dos vídeos aqui do canal, já deixa um gostei aqui no vídeo para ajudar. E mais de 80% de quem vê meus vídeos não está inscrito, então não custa nada, se inscreve aí para ajudar e também para não perder os próximos vídeos de como melhorar no cubo mágico e muito mais. Bom, a primeira dica aqui é que você pode estar fazendo a cruz de uma maneira muito básica e ineficiente. A forma mais eficiente de fazer a cruz é com ela embaixo e você já vai colocando as peças da cruz direto nos centros alinhados. Não fazer a cruz de qualquer jeito e depois alinhar no final. Então se você não faz assim ainda, isso é extremamente importante, comece a fazer embaixo e direto com os centros alinhados, é bem melhor. Então se você ainda não faz assim, adapte a maneira como você faz a cruz para esse jeito. E inclusive eu tenho um vídeo só guiando esse processo de mudar a forma como você faz a cruz. Bom, a segunda dica aqui é uma das mais importantes, que é de usar a inspeção. O que você pode estar fazendo que é muito lento é você fazer cada peça da cruz uma por uma, checando muito o que você está fazendo. Então mesmo se você estiver resolvendo embaixo, direto nos centros alinhados, você pode estar indo lá, a verde, coloca verde, a vermelha, coloca vermelha, a azul, coloca azul, a laranja, coloca a laranja. Você está fazendo uma por uma, está checando muito o que você está fazendo. Você pode estar olhando muito aqui embaixo para a cruz. Isso acaba sendo muito ineficiente. A melhor forma aí de fazer a cruz é você já olhar todas as peças da cruz antes e aí planejar para você conseguir fazer todas de uma vez sem ficar checando e sem ficar olhando para baixo. Então eu olho aqui as peças da cruz e faço assim, e eu não tive que ficar indo uma por uma checando. E para fazer isso a gente usa uma coisa muito importante para a cruz, que é a inspeção. Nas competições oficiais de cubo mágico, né, da WCA, que é a World Cube Association, Associação Mundial do Cubo Mágico, você tem 15 segundos para observar o cubo. E aí você escolher o jeito que você vai começar e já tentar prever na sua cabeça os primeiros movimentos. Desse jeito você vai eliminar aquilo que a gente acabou de falar, de ficar procurando muito as peças e perdendo muito tempo com isso. A regra oficial é 15 segundos, mas se ainda tiver difícil 15 segundos, você pode fazer a inspeção infinita, né? Para poder treinar antes e ficar o tempo que você quiser olhando o cubo. Então vou mostrar aqui como que seria usar uma inspeção para fazer mais rápido. Basicamente eu já vi que já tem essa peça laranja da cruz aqui no lugar certo. Tem a peça vermelha aqui, a azul aqui e a verde aqui. Eu sei que o vermelho tem que ficar do lado oposto do laranja, bem aqui. Então na verdade eu vou trazer o laranja pra cá. E aí vou descer o vermelho assim. E eu já vou, quando eu trouxer o laranja pra cá, eu já vou descer o azul depois do vermelho. E no fim eu sei que eu vou ter que voltar o laranja e mexer o vermelho. Então quando eu começar a resolver o cubo, eu vou resolver a cruz assim imediatamente. Como você pode ver, eu não fiquei checando nem olhando as peças. Você não vai conseguir no começo prever tanta coisa, mas treine prever o máximo que você conseguir. Talvez você não consiga prever as 4, mas tente prever 3 peças, que era como eu fazia quando eu ainda não conseguia. Então pode parecer algo complicado de fazer, mas vale muito a pena treinar isso, que isso faz a sua cruz muito mais rápida, você vai fazer muito mais coisas eficientes, porque você vai prever antes. Treine isso, porque isso aqui ajuda muito na cruz, é uma das coisas mais importantes para fazer a cruz mais rápido. Bom, a segunda dica aqui tem a ver com a ordem dos centros da cruz, a ordem que a cruz tem que ser resolvida. Muita gente faz embaixo e faz direto nos centros alinhados as peças da cruz, mas a pessoa vai lá e joga uma por uma no centro. Então ela viu o vermelho, alinha aqui no vermelho, joga. Depois a verde, encaixa aqui no verde. Depois a azul, vamos supor que o laranja não tivesse fácil, azul. E, por exemplo, se a peça laranja estivesse aqui, a pessoa ia tirar a peça, trazer para o laranja e jogar.
Então você está trazendo as peças para os centros e encaixando. O que você tem que fazer é fazer as peças na ordem certa, mas não necessariamente alinhadas com o centro. Então, por exemplo, a peça laranja está aqui e ela não está no centro laranja. E a peça vermelha está bem aqui e eu sei que ela é oposta do laranja. Então, ao invés de eu trazer o laranja para lá, depois o vermelho até a vermelha, eu podia simplesmente, naquela posição que estava, só descer o vermelho aqui, oposto ao laranja, que vai estar certo. E aí eu sigo a ordem. Se aqui está a peça azul, vamos ver aonde fica a peça azul na ordem dos centros. O centro vermelho está aqui, à esquerda do vermelho fica o azul. Então, eu vou mexer o vermelho aqui para cá, que dessa forma eu vou descer o azul à esquerda do vermelho. E só sobrou um lugar, que é o verde, né? Que fica à esquerda do laranja. Então, eu posso encaixar aqui a peça verde. E aí você vê, a cruz não está alinhada, mas como a gente respeitou a ordem dos centros, a gente pode, no final, alinhar a cruz. Então, se você sabe a ordem dos centros, que você aprende com a prática, usando bastante e usando os centros aqui de referência, você consegue fazer a cruz certa, só que desalinhada. Só que como as peças estão na ordem certa, no final você alinha e vão estar todas as peças, todos os centros alinhados. Isso é muito mais eficiente porque você não tem que ficar trazendo a peça até o centro dela. Você coloca a peça onde ela estava mesmo. Naquele vídeo que eu falei no começo, né, que eu ensino a fazer a cruz embaixo direto nos centros, eu também ensino esse processo de saber a ordem dos centros, se você tiver dificuldade nisso. Bom, a quarta dica aqui é dos tipos de encaixe que você pode fazer para colocar uma peça na cruz. As peças de encaixe fácil são as que dá para fazer em um movimento, como por exemplo essa laranja que você pode fazer assim e ela já foi ali para a cruz, ou essa verde que está aqui em cima, você só faz assim, também foi para a cruz. Mas, por exemplo, essa peça azul aqui, não tem como colocar ela aqui na cruz em um movimento, você vai ter que ajustar ela para ela ficar igual às outras peças fáceis para conseguir colocar na cruz em um movimento. E aí, provavelmente você sabe um jeito de ajustar essa peça, e aí você fica repetindo ele para encaixar todas. Mas na verdade tem várias formas de fazer isso. Se você usar a mesma sempre, você vai usar ela quando é bom e quando é ruim. Se você usar várias, você vai usar a que for melhor pro caso. Então, por exemplo, aqui, a gente tem essa peça da cruz aqui, que tem que vir aqui, e como você pode ver, as outras 3 peças da cruz já estão certas. Se você faz meio que o jeito padrão, você provavelmente ajusta ela, tira uma peça debaixo dela para ela poder encaixar sem tirar, coloca ela aqui embaixo e volta. Só que isso é bem ineficiente. Se você colocar a peça aqui, você pode encaixar ela desse jeito. Então esse é um exemplo muito mais eficiente do que fazer tanto na velocidade, tanto diminui os movimentos. Se ela estivesse aqui na esquerda, você podia fazer assim. Outro exemplo disso, a gente tem essa peça aqui laranja, todas as outras peças da cruz estão resolvidas, e para encaixar essa peça laranja, tem gente que vai tirar ela assim, e aí vai trazer até aqui no laranja, e isso acaba sendo bem lento. O que você pode fazer é simplesmente mexer 2 vezes aqui embaixo, para trazer esse espaço vazio, descer a peça laranja e mexer 2 vezes embaixo de novo. Ou outra variação, por exemplo, se você tivesse aqui e a peça laranja ali, ao invés de você girar o cubo e fazer aquilo, você podia encaixar ela desse jeito, ó. Trazer ela até aqui, meio que tirando a verde, e aí coloca a peça laranja no lugar dela, e aí volta a verde, que aí também seria bem rápido. Então, mais um exemplo aqui. Se eu tô com a peça verde aqui e a azul tá aqui, eu sei que a verde tem que vir oposta ao azul, bem aqui. Então, ou eu levo o azul até lá, meio que mexendo 2 vezes embaixo, e aí a azul foi para cá e eu desço a verde, ou eu levo a verde até o lugar e não muda a azul de lugar. E aí encaixo. Então você sempre tem ou a opção de levar a peça até o lugar dela, ou trazer o lugar da peça até ela e aí encaixar. E aí você, basicamente, dependendo da situação, você pode escolher uma. E por isso que eu tinha colocado aquela dica de usar a inspeção primeiro, porque na inspeção você vai ter mais tempo para decidir o que é mais eficiente e não vai fazer da primeira forma que aparecer, que é o que se você não fizesse a inspeção.
Bom, a quinta dica aqui é uma das mais importantes, se não a mais importante, que é de usar uma peça para ajudar a encaixar a outra. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa vermelha e essa azul, né? A cruz aqui embaixo. Se eu fizer a vermelha primeiro, vai encaixar aqui. E aí depois disso eu teria que fazer muitos movimentos para encaixar a azul. 1, 2, 3, 4. Mas naquela mesma situação que a gente estava, se antes de descer o vermelho aqui para o lugar dele, eu colocasse o azul bem aqui, quando eu descesse o vermelho, como você pode ver, eu posso encaixar o azul em só um movimento, ao invés de 4. Então a gente economizou 3 movimentos, basicamente ajustando uma peça para encaixar a outra. Então, você tem que aproveitar o movimento de uma peça para ajudar no das outras. Geralmente isso acontece quando uma peça faz em um movimento e a outra precisaria de 2 ou mais. Então, tem esse exemplo de trazer essa para cá. Mas isso pode acontecer de vários jeitos. Então, por exemplo, eu preciso encaixar essa peça verde aqui, eu posso encaixar ela em um movimento. Só que aí agora eu tenho que encaixar essa vermelha e para encaixar ela eu tenho que fazer isso, isso e isso. É muito movimento. Se naquela mesma situação eu trouxesse a vermelha para lá, basicamente quando eu descesse aqui a vermelha já ia estar no lugar dela para encaixar. Outro exemplo aqui é, por exemplo, tem essas duas peças aqui, o laranja ele vai à direita do verde, laranja está aqui na direita, o laranja já está aqui, eu podia colocar o laranja aqui embaixo de uma vez. Mas o azul veio para cá e eu teria que fazer isso e isso para encaixar o azul. Mas, se eu tivesse, naquela hora, só descido o azul antes, eu podia encaixar o laranja e agora em 2 movimentos eu fiz a mesma coisa. Então, às vezes você nem mudou nada, você só deixou de atrapalhar a peça azul, basicamente, que você levou ela para uma posição ruim, você já encaixou a azul. Essa dica é extremamente importante porque ela vai economizar muito movimento e muito tempo se você usar ela ao máximo possível. E de novo, né, por isso que a inspeção do cubo mágico é importante porque ela vai te permitir planejar essas coisas mais eficientes. Bom, a sexta dica aqui é de ver resoluções comentadas da cruz. Uma resolução comentada da cruz é alguém resolvendo a cruz comentando o que ela está fazendo. Alguém comentando o que ela pensaria na inspeção. Isso é muito importante porque ele te dá uma referência de como usar, por exemplo, essas dicas que eu falei. E também pode te dar ideias novas de jeitos de fazer a cruz que você não pensava antes. Então, por causa disso, eu vou fazer algumas resoluções comentadas da cruz aqui para exemplificar todas essas dicas e técnicas que eu dei aqui e mostrar isso na prática para você saber como fazer isso na prática. E a partir disso você pode testar você mesmo no seu cubo, embaralha aí e começa a tentar fazer a cruz mais eficiente do que você fazia antes. Bom, para a primeira resolução comentada aqui a gente tem a peça vermelha, a laranja, a azul e a verde. Eu vi aqui que se eu encaixar a laranja e a azul, elas já vão estar na ordem certa, que a azul fica à direita do laranja. Isso já vai deixar a vermelha e a verde fácil também. Então, o que eu vou fazer é colocar nessa posição, que daí eu vou encaixar aqui por trás a laranja e descer a verde. E depois eu vou alinhar aqui embaixo, que daí quando eu trouxer a vermelha, eu já posso trazer a verde junta. Vai ver como isso funciona. Então, encaixa a laranja ali atrás e a azul. E aí eu alinho aqui embaixo, que aí a vermelha e a verde estão prontas para encaixar. E aí, em vez de eu descer a vermelha, depois encaixar a verde assim, eu já previ que eu posso já mexer 2 vezes aqui na esquerda, para já encaixar a verde e encaixar a vermelha. Bom, próxima resolução aqui, laranja, azul, verde e vermelha. A laranja que tá fácil, então eu posso encaixar a laranja ali atrás e já encaixar a vermelha aqui na frente, que elas vão ficar opostas. Então eu vou encaixar a laranja aqui com B, e aí em vez de encaixar o vermelho assim, direto, isso traria o verde para cá, eu já vou trazer o verde para cá, fazendo assim, que vai ser o lugar certo do verde, que é a direita do laranja, e aí eu vou encaixar essas 3 de uma vez. Então, laranja aqui, traz o verde aqui para a direita, que daí quando eu descer o verde, o vermelho já vai estar no lugar dele.
E aí sobrou só azul, que infelizmente tá ruim. Então eu faria assim. Mexe aqui embaixo, encaixa com a frente anti-horário. E aí, 2 vezes embaixo. Bom, mais uma cruz aqui. Tem essa azul, a laranja, a verde e a vermelha. Se eu descer essa azul, a laranja vai vir pra cá e vai vir basicamente azul aqui. E a laranja vai estar pronto para ficar à esquerda do azul, que é a posição certa do laranja. E aí, quando eu desci o laranja e o azul, a vermelha também está na posição certa. Então eu já desço a vermelha para cá. E a verde vai ficar bem aqui, que vai ser só ajustar a camada de baixo. Então, desce aqui na frente a azul, a laranja foi para cá, desce a laranja. A vermelha está aqui, desce a vermelha. E aí ajusta embaixo, desce a verde e ajusta embaixo. Bom, o último exemplo aqui, a gente tem a azul e a verde aqui embaixo, só que elas estão uma do lado da outra, então elas estão na cruz, mas estão erradas. E aí aqui tem a laranja, aqui tem o vermelho. Ao invés de eu só trocar de lugar a verde para ela ficar certa em relação à azul, né, oposta desse jeito, o que eu posso fazer? Colocar a peça que teria que ficar aqui no lugar da verde, né, que a direita do azul seria o vermelho. Então, eu basicamente posso mexer aqui embaixo, que aí a vermelha vai vir aqui no lugar da verde. Eu posso mexer aqui embaixo de novo. E agora eu já desço a verde e a laranja aqui atrás. Nesse caso atrás, ou você, como tá ruim mesmo, você podia rotacionar, encaixar aqui, ou mexer 2 vezes atrás. E aí no final é só ajustar aqui. Mas tente ao máximo não rotacionar na cruz, porque rotacionar é muito lento para a cruz tem que ser o mais rápido possível. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado. Deixa um gostei aí, porque dá muito trabalho de fazer esse tipo de vídeo, o roteiro é muito complicado. Como eu falei, mais de 80% de quem vê meus vídeos não está inscrito, então se inscreve no canal, não custa nada e ajuda bastante. Se você tiver alguma outra dúvida ou quiser falar comigo, qualquer coisa, comenta aí que atualmente tenho respondido praticamente todos os comentários. Se você comentar numa data próxima de quando eu postei o vídeo, é praticamente garantido que eu vou te responder. Mas bons treinos pra vocês, por hoje é isso. E esse é o modo cubista.